Olá, bem-vindos. Nessa terceira parte, nós vamos trabalhar o tema das objeções. Em outras palavras, nós temos objeções, reclamações dos clientes. Então a pergunta-chave seria a seguinte: como trabalhar essas objeções? Num primeiro momento, uma pergunta deve ser feita. Por que os clientes não se queixam? Normalmente eles pensam da seguinte forma: é que não vai resolver nada. Outra hora é muito difícil, porque não sabem quem se queixar. E o mercado também possui outras opções. Então a gente pergunta ainda, seria uma pergunta logo após essa, se eles não se queixam, a gente perguntaria: por que as empresas perdem os clientes? Se nós olharmos o gráfico, nós vamos ver que a maior incidência das causas de perda de clientes por parte da empresa é a indiferença do atendente. É a sua postura, sua atitude. Num segundo plano, nós temos as reclamações não atendidas. Aí a gente vê também que vantagem em outras organizações, ou seja, as outras organizações oferecem maiores benefícios. Então, agora, o que acontece quando um cliente fica insatisfeito? As amizades comerciais também, a gente diz o seguinte: influi. Que 96% perceber que num grau bem menor, eles mudança de endereço, outro fator porque a empresa se eles têm problema, conta pelo menos para muda de endereço 9 a 15 pessoas. E por falecimento, a gente percebe então que farão novos negócios com a empresa. O número de falecimentos é muito menor, atenção satisfatória. E outros objetivos, e contarão para 5 se forem bem responsáveis pela perda que a gente quer enfatizar de clientes por parte das empresas. Quando um cliente o que vale ressaltar fica insatisfeito e é mal atendido nesse nosso ele trabalho, fala para o maior número de pessoas a indiferença quando do cliente é bem tratado. Então é um dado, o fator uma situação predominante que nós devemos no motivo estar bem atentos para isso aí. As empresas, os clientes se irritam, sim. Mas o que querem? O que estão querendo esses clientes irritados? Primeiramente, é ser levados a sério. Se eles estão irritados, eles estão percebendo que não estão sendo levados a sério. Em outras palavras, ser tratados com respeito. Eles querem, logicamente, com essa irritação, que se tome uma ação imediata, ou seja, que se tome uma providência para que resolva imediatamente essa ação. Se isso não é feito, consequentemente, vem a irritação. Na negociação também, muitas das vezes, um cliente irritado ele quer ganhar compensação, uma restituição de alguma coisa. Ele quer ter um ganho. Ele quer ver punido ou repreendido quem errou com eles. Ou seja, ele quer que o chefe, o supervisor, tome a providência, porque ele foi, logicamente, maltratado, desrespeitado. Outras vezes, ele quer tirar limpo o problema para que nunca aconteça outra vez. O que nós enfatizamos nesses casos todos, nesses motivos todos, é que o cliente, no final das contas, ele quer ser ouvidos. Ou seja, ele quer expressar a sua necessidade, ele quer expressar a sua insatisfação. Em outras palavras, é ser ouvido. A gente pergunta: tem objeções? Tem reclamações? Então a gente perguntaria, mas onde, por quê? Ou seja, qual a origem das objeções? Nós acentuamos, enfatizamos 4 tópicos. Pode ser no produto, aí nós falamos do que cansa, nós nos referimos
anteriormente e vamos nos referir aqui mais para frente. Pode ser nos motivos pessoais, ou seja, nas suas necessidades pessoais. Pode ser no próprio ato do atendimento, ou seja, naquele momento do atendimento. E pode ser que está nele mesmo, que é um cliente difícil. A gente fala, o que é o cliente difícil? Aí nós categorizamos em 6. Nervoso, arrogante, teimoso, o carente, o detalhista, o confuso. E nesses casos todos, mais à frente, nós veremos como lidar com eles. Bom, nós falamos que trabalhando as objeções, o primeiro momento está no produto, ou seja, no QCANS. O que significa o QCANS? O QCANS significa exatamente os indicadores da qualidade. Então, seria qualidade, custo, atendimento, moral e segurança. Vamos ver o que é qualidade nesse caso. A finalidade do produto é estar em sintonia com o cliente, ou seja, aquele produto é destinado a satisfazer a necessidade do cliente. Então, é um tópico que muitas das vezes nós temos que observar. E que, às vezes, ele está criando um problema, criando uma reclamação, criando uma objeção em cima da qualidade. Ou seja, esse produto não me atende. Esse produto não satisfaz minhas necessidades. Pode ser também no custo do produto, do serviço. Aí a pergunta, será que esse custo é razoável para o cliente? A gente pode perceber muitas vezes que essa briga qualidade e custo é a briga do atual mercado. Eu quero alguma coisa com qualidade, mas eu quero com um custo que atenda o meu bolso. Num terceiro aspecto, nós temos o atendimento, que é exatamente essa relação atendente-cliente. Nós temos no atendimento o prazo combinado, nós temos o preço combinado, nós temos o período combinado, quando entregar, nós temos a nossa relação pessoal. Então isso tudo, muitas das vezes, ele está criando um problema, está criando uma objeção, é exatamente em cima desses aspectos do atendimento. Moral. O cliente está motivado com o meu produto, com o meu serviço? Demonstra a satisfação pelo produto? Isso quer dizer que o cliente tem que estar motivado a querer aquele produto. Essa motivação, muitas vezes, ela é interna. Então, é pessoal. Então, nós temos que, muitas vezes, ter essa percepção de que aquele produto não está motivando, não está dando a esse cliente a motivação necessária para a aquisição dele. E, no final, em relação ao QCANS, nós temos a segurança. Será que o cliente sente-se seguro em relação à aquisição desse produto ou serviço? É o caso de se perguntar, este carro que eu estou comprando me leva aonde eu estou querendo? Esta caneta, será que eu tenho segurança de comprá-la e ela escrever logicamente o que eu preciso? Então, quando nós falamos que as objeções estão no produto, nós temos que levar em consideração esses 5 elementos. Um detalhe importante é que muitas vezes ele faz a sua objeção em cima de um só item e não dos 5 itens. Aí nós temos que perceber. Quando nós falamos que as objeções também estão nos motivos pessoais, ou seja, nas suas necessidades. Um exemplo, cor. Muitas pessoas, muitos clientes, não gostam de uma cor X. Você vai querer jogar na mão dele, ou passar para ele, ou vender para ele, ou
Você está querendo que ele adquira uma cor que não é, que ele tem algum problema, que ele tem alguma dificuldade. Então, o cliente pode ter motivos pessoais que influenciam a sua satisfação. Muita atenção, logicamente, para esses dados. Então, o que nós temos que fazer? Ou seja, qual que é a mensagem que está por trás dessa insatisfação? Muitas vezes, disfarçados em pequenos atos como, por exemplo, silêncios, posturas tensas, indiferença, agressividade, inflexibilidade nas negociações. Então, se nós percebemos isso, nós estamos detectando que as suas objeções talvez sejam muito pessoais. E aí nós temos que levar em consideração esse fato. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, o cliente nem sempre tem razão. Mas o cliente é sempre cliente. Ele que nos paga, ele que mantém a empresa, ele que dá sobrevivência à empresa. Então, independentemente se ele tem razão ou não, ele é sempre cliente. Quando nós falamos também de trabalhar objeções, aí nós colocamos no atendimento. O que a gente quer dizer com isso? Primeiro, ele tem que comprar a nossa imagem pessoal. Se ele não compra essa imagem pessoal, ou seja, se ele não nos compra, a venda, a transação não vai ser realizada. O que a gente tem que ter bastante presente? Primeiro, em vender a nossa imagem. E aí, o problema não está no produto ou no serviço, mas na maneira como nós estamos negociando com ele. Ou seja, na maneira como a transação está ocorrendo. Muitas vezes, o cliente está com objeção e o atendente coloca o quê? Sinto muito, mas para responder a sua pergunta, eu preciso consultar meu supervisor, para que consulte o chefe, teté. Ou seja, ele vai te levar numa conversa, numa enrolação, que muitas das vezes ele vai ficar irritado e a transação não se realizará. Então, muito cuidado, porque você, ao trabalhar a objeção, você tem que ter autonomia para dar a ele uma resposta positiva, direta e objetiva. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o seguinte, que existem fatores que contribuem para a insatisfação do cliente. Qual seria uma primeira? É quando a gente promete e não cumpre. Nós não somos obrigados a prometer, mas se prometemos, temos que cumprir. Muitas vezes também é a indiferença e atitudes indelicadas de nossa parte. Isso vai contribuir para a insatisfação dele. Não ouvi-lo. A gente fala às vezes que ele não tem direito de estar irado, de estar raivoso, que ele não tem direito. Isso também é um fator que contribui para a insatisfação do nosso cliente. Agirmos com sarcasmos e prepotência, não dá a devida importância, ou acharmos que nós somos o suprassumo na negociação. Questionar a integridade do cliente, discutir com o cliente, não dar retorno ao cliente, usar palavras inadequadas e, resumindo, ou sintetizando, ou finalizando, apresentar aparência e postura pouco profissionais. Muitas das vezes,
A gente quer atender o cliente, mas primeiramente postura profissional e apresentar uma aparência de que nós queremos ajudá-lo e não atrapalhá-lo. Você pergunta: a objeção é boa? Eu diria que sim. Por quê? Porque a objeção, ela é a oportunidade de melhoria no processo. Ou seja, naquilo que nós estamos fazendo, a objeção fornece o quê? Aquilo que faz diferença no processo. Aquilo que faz diferença para ele. A objeção também, ela está nesse momento apresentando uma avaliação do serviço e do produto. E o que pode melhorar no nosso processo. Então ela é positiva? Eu diria sim, muito positiva. E qual que é a atitude nossa nas objeções do cliente quando ele é um cliente difícil? Você vai me responder, o problema é com o cliente. Eu diria sim. Sabe por quê? Ele é um cliente difícil. Isso acontece? E acontece. Você não foi o único premiado. Pense nisso. Nós temos alternativas? Temos. Temos alternativas, sim. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, nós dissemos, é entender o cliente. Mas você me pergunta, como? Com algumas frases usadas de uma forma tranquila, calma, você pode usá-las e vai lhe dar a oportunidade de entender, de compreender o que ele quer, de identificar a sua satisfação ou insatisfação. Frases tais como: eu entendi o que você disse. A minha percepção sobre sua fala é... Aí você conclui. Eu imagino que para você esse produto pode parecer... Conclui. Eu sei como você se sente. Tipo de frases como estas lhe darão oportunidade e darão condições de estar executando esse primeiro passo, que é entender o cliente. Qual que seria o segundo passo? É colocar-se no lugar do cliente. Tem frases também que nós vamos utilizar e que vai nos ajudar e que vai nos posicionar e ele vai sentir que nós estamos do lado dele. Frases tais: sim, no que posso ajudar? Mas o que está acontecendo? Lamento, Senhor. O melhor é fazer isso ou fazer aquilo, então ofereça ele opções. Isso foge aos nossos padrões. Então, muitas das vezes, a empresa tem os padrões. Ele está objetando em cima de algum padrão. De uma forma clara, tranquila. Isso foge aos nossos padrões. E quem sabe explicar os padrões que ele está questionando. Uma outra frase que vai amainá-lo nessa objeção. Vamos tomar ou já tomamos todas as providências para que isso não mais ocorra. Você está dando a ele a certeza de que se ele voltar na empresa, se ele voltar à sua frente, numa próxima transação, ele tem certeza que isso não vai mais ocorrer. Eu posso sugerir que o senhor deseja falar com quem? No momento que ele responde, encaminhe, não crie obstáculos. Porque muitas das vezes
ele vai querer falar com alguém e a gente achar que nós estamos ainda, né, num patamar bem inferior. Quer falar com quem? Encaminhe, passe a dificuldade, passe a objeção. Nós temos que lembrar o seguinte, nesse segundo passo, que essa ação de colocar no lugar do cliente e o ver o mundo do ponto de vista dele chama-se empatia. Empatia, logicamente, com um exemplo muito simples, é você calçar um sapato e sentir a dor que o outro sente no calo. Então, você se colocar no lugar dele e sentir o que ele está sentindo naquele momento. Empatia não é simpatia. A simpatia são, diríamos, são coisas, ou seja, assim, posturas que nos é simpático ou não. Eu diria que o seguinte, você não precisa de gostar ou não gostar do cliente. É diferente de empatia. Então, você não precisa gostar ou não gostar do cliente. O que você precisa neste momento é entendê-lo, compreendê-lo, identificar a sua insatisfação, ou seja, o motivo de sua objeção. Nesta figura, está bem claro, bem explícito para nós, o que é empatia. É você se colocar no lugar do cliente e ver como o cliente vê e sente. É como se pegasse uma máquina fotográfica, se colocasse atrás da máquina fotográfica e captasse, logicamente, que ele vê. Agora, na empatia, não é só o ver, é muito mais o sentir. É uma atitude muito pessoal, individual nossa e exige um esforço muito grande de trabalhar esse sentimento, a empatia. Se nós quiséssemos explicar melhor a empatia, acompanhe comigo na tela, é essa predisposição para se sentir o que sentiria caso se estivesse na situação e nas circunstâncias experimentadas pela outra pessoa. É o caso do sapato que eu disse, certo? Agora, para fazer isso, e eu vou repetir, ou seja, colocar no lugar do outro, é fundamental ter muita sensibilidade, essa capacidade de compreender cada pessoa individualmente. Aí repriso, reafirmo. É uma habilidade fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Ao mesmo tempo, é um extraordinário diferencial no atendimento. Eu diria, é aquele atendimento personalizado que nós já nos referimos. É a forma como eu trabalho. Isso exige de mim uma postura pessoal muito forte para executar a empatia. Bom, nós falamos que quando falamos do cliente difícil, nós temos diversos tipos. Quais ações ou quais posturas que a gente teria em relação a esse tipo de cliente? Aí eu vou falar, cliente difícil. Nós temos o cliente nervoso, num primeiro momento. Como se apresenta esse cliente nervoso? Vejam bem, acompanhem comigo. Ele fala alto, rápido e às vezes ríspido. Ele não dá abertura para a conversação. Ele é ansioso e impaciente e quer tudo na hora, do jeito dele. Estas são as características do cliente nervoso. Aí você me pergunta,
Como é que eu ajo com esse cliente nervoso? Primeira recomendação que eu vou dar é o seguinte: primeiro, deixar o cliente falar e expor as suas ideias. Quanto mais ele falar, mais ficará satisfeito, pois saberá que está sendo ouvido. É uma característica fundamental do cliente, ele quer ser ouvido. Segundo lugar, sem alterar seu tom de voz, não contrariando a sua ideia, as suas ideias, mostre que você está empenhado pessoalmente em ajudá-lo. Transmita essa postura, transmita essa confiança. E mostre-se compreensivo. Ou seja, coloque-se numa posição de alta compreensividade. Não discuta. Já num cliente arrogante, que é um outro tipo também de cliente, cliente difícil, o que ele quer? Ou seja, quais são as suas características? Primeira coisa do arrogante, ele quer um tratamento diferenciado. Por isso que ele frisa o seu status financeiro. Mostra que tem dinheiro, prefere pagamento à vista, ele exerce forte pressão psicológica sobre você. E às vezes ele é cínico. É um tanto cínico. Como é que você vai agir com essa pessoa? Com um cliente arrogante? Não o contrarie. Demonstre que ele é especial para você. E outra coisa, não se deixe abater com as suas provocações. Ele muitas vezes parece que ele quer te provocar. Não entre na dele. E tenha um forte controle emocional. Porque se você não tiver esse forte controle emocional, ele exerce uma pressão psicológica forte. Se você não for forte, não tiver esse controle, você vai entrar na dele. E aí você perde, logicamente, a razão. Teimoso. Cliente difícil, teimoso. Como é que ele se manifesta? Qual que é a sua postura? O teimoso, é engraçado, ele sempre solicita uma ação impossível do atendente. Ele quer que você fale exatamente o que ele quer ouvir. Olha que dificuldade. E geralmente é gentil, mas é insistente. Ele não aceita encerrar a ligação, a negociação, enquanto não atingir seu objetivo. Olha que interessante. Ele não aceita encerrar a negociação enquanto não atingir o seu objetivo. Preste atenção nessas características dele. O que é que você tem que fazer? Explicar com paciência e segurança os procedimentos da empresa. Aqui tem um detalhe muito importante. Você tem que conhecer quais são os procedimentos da empresa. Estar seguro deles para trabalhar com o teimoso. Seja objetivo e claro. Não fica desconversando, tergiversando, dando voltas. Seja objetivo e claro. E coloque-se à disposição para qualquer solicitação, diga para ele isto, mas desde que esteja dentro das possibilidades da empresa. Porque ele quer uma ação impossível. Ora, uma ação impossível, muitas vezes, dentro dos procedimentos da empresa, não é possível. Então diga a ele, coloque na sua disposição, dentro daquilo que eu posso realizar, dentro dos procedimentos, tenha certeza que eu vou te ajudar, que eu vou resolver. Isso facilita?
demasiadamente. Outro tipo. Olha o cliente carente. É um cliente difícil. Mas existe? Sim. O que ele enfatiza? Os problemas pessoais. Fala de doença, de mulher, de filho, de problema, de dinheiro. Gosta de reclamar. E quer dividir suas queixas. Normalmente não é mal educado. Não é mal educado. Mas fala muito e pede opiniões constantemente. Faz uma pergunta atrás de outra, muitas vezes. Pede sua opinião. O que você acha? Como é que você age com um camarada carente, com um cliente carente? Eu volto aqui a insistir. Primeira coisa, seja compreensivo. Calmo, tranquilo. Trabalhe com uma dose muito alta de compreensão. Tente compreender o lado dele. Não dê opiniões, porque ele está pedindo opinião sua constantemente. Apenas mostre as opções. Às vezes fala de família, fala de mulher. Não vá dizer, não vai concordar com ele. Não entre nesta. E conduza a negociação com objetividade. Ou seja, essa ligação entre você e ele seja com objetividade, com clareza. Outro tipo também difícil de cliente. O detalhista. Olha para você ver quais são as características. Siga comigo as características desse detalhista. Primeiro, ele dá muita importância a pormenores e à segurança com que é passada a informação. Ele dá importância a isso aí. Então, a pormenores e a segurança com que você passa a informação. Ele discute todos os pontos de sua colocação. Tudo que você fala, ele discute, ele quer discutir. Ele testa, inclusive, seu conhecimento. Tanto no produto, como numa forma geral. E aí tem um detalhe que o detalhista, olha que interessante, detalhe que o detalhista sempre levanta para a gente. Ele faz comparação com a concorrência. Ele faz a comparação. É um cliente difícil. Eu diria para você, na sua postura de ação para o cliente detalhista, primeira coisa, demonstre conhecimento do produto. Ou seja, esteja seguro que você conhece todas as características e os benefícios do produto que você trabalha. Caso você não se sinta seguro em relação a alguma dúvida levantada pelo cliente, peça ajuda, peça auxílio. Alguém que talvez tenha mais experiência do que você, alguém que tenha mais tempo do que você. E seja paciente. Ele vai perguntar muito, mas você vai responder calmamente todas as questões levantadas pelo cliente. Como ele gosta de perguntar, de discutir os pontos de sua colocação, isso aqui é muito importante nesse momento. E aí temos, por fim, cliente confuso. Difícil? Também. Primeiro momento, o que ele demonstra? Tem horas que ele não sabe o que quer. Ele não sabe exatamente o que solicitar. Ele é um elemento, um indivíduo, que tem dificuldade em entender as explicações. Ele tem dificuldade. Ele é confuso. Ele emenda uma dúvida a outra. Ele pergunta, às vezes você não respondeu, ele já emenda outra dúvida. Às vezes pode tornar-se agressivo, caso as suas dúvidas sejam maiores do que a capacidade do esclarecimento do operador, ou seja, do atendente.
Então, se muitas vezes você não consegue atendê-lo naquelas dúvidas que ele pergunta, ele vai tornar-se agressivo. Postura. Como agir? Repito sempre, quase que em todos os momentos, mantenha-se calmo e paciente. E aqui você vai ter que ter uma convicção muito forte ao transmitir as informações que você, de certa forma, lhe passar. Um macete, ou seja, diríamos, uma facilidade que você pode ter é fazendo perguntas. Preferencialmente perguntas abertas, como do tipo: o que? Como? Quando? Fazendo essas perguntas, você vai poder determinar exatamente o que ele quer, ou exatamente qual tipo de insatisfação que ele apresenta. E, nessa conversa toda, a sua argumentação tem que ser de forma clara, precisa e objetiva. Então, a argumentação sua tem que ser tranquila, certo? Muito clara para ele, com uma calma e uma paciência muito grande. Bom, resumindo, nesse quadro à sua frente, nesse quadro na tela, o que a gente está falando? Neutralizando as objeções. Então, nós temos aqui o quê? Temos o comportamento do cliente, quais são as indicações do cliente e o papel seu, ou seja, o papel do atendente. Um detalhe. Primeiro, o cliente tem dúvida. Se ele tem dúvida, significa que ele não entendeu. Então, esclareça os benefícios do produto. Esclareça o que ele vai ganhar com aquilo lá. Certo? O cliente quer saber demais, ou saber mais de algum produto ou de alguma coisa. É que ele demonstra curiosidade. Ótimo. Se ele demonstra essa curiosidade, o que você tem que fazer? Informe melhor a respeito dos benefícios. Imagine o senhor se chegasse em casa com esse carro. Imagine o senhor se sua namorada o visse com esse terno, com essa roupa. Então imagine você, talvez com frases dessas, você estava informando melhor a respeito dos benefícios. O cliente não acredita, é o terceiro passo. É que falta confiança. O que você tem que fazer? Comprovar os benefícios. Pode ser através de estatísticas, através de uma autoria, um autor, uma personalidade. Comprove para ele os benefícios. Então, porque falta-lhe confiança. Então, você tem que comprovar que aquele produto vai lhe trazer determinadas condições ao comprar o produto. O cliente quer levar mais vantagem. Normalmente, o que ele quer fazer? Ele quer negociar. Diante dos benefícios que você... Nesta tela, você vai seguir comigo. São atitudes gerais que nós colocamos no tratamento das objeções. Seria 7 passos. Esses passos são muito importantes para dar uma segurança ao cliente. Primeiro momento, a sua atitude é uma manifestação de respeito. Eu lhe digo, manifeste respeito. Aí você usa uma frase muito simples. Olha, o que você está afirmando, o senhor está afirmando, ou a senhora está informando, é muito importante.
Então, esse fato, ou essa postura, vai dar a ele um certo grau de confiabilidade. Porque você está respeitando, ouvindo, dizendo a ele que o que ele está falando é muito importante. O segundo passo, escute para entender. Ou seja, com uma frase também você pode fazer esse passo. Conte-me, por favor, o que está acontecendo. Coloque-se numa postura de escuta, braços abertos, uma postura inclinada para frente, dizendo: diga-me o que está acontecendo. Deixo falar. Em relação às expectativas, que você tem que descobrir as suas expectativas com uma frase: bom, muito bom, ótimo. E como podemos ajudá-lo? Com essa frase, ele vai mencionar, ele vai relatar a forma como quer ser atendido e vai relatar, logicamente, vai explicar, explicitar suas expectativas. Quarta postura, ou quarta atitude nas objeções, repita detalhes específicos do que ele fala. Deixe-me ver se entendi o que você necessita. Aí você vai fazer o quê? Repetir, de certa forma, com poucas palavras, com objetividade, o que ele disse. Quanto mais você repetir as palavras dele, logicamente você vai ter e vai dar a ele, vai ter uma certeza e vai dar a ele uma condição de explicitar, logicamente, o que ele quer, tanto na objeção quanto na satisfação. No momento de você tomar alternativas, às vezes você tem que tomar algumas alternativas. Então, naquele momento não foi realizado, ou vai ser realizado. Então, descreva as alternativas a serem tomadas. Descreva. Vamos tomar algumas providências como? Aí você descreve realmente o que você fará diante desse fato, diante da objeção. Feito isso, muitas das vezes você mostra o encaminhamento. Olha, já encaminhei a solicitação do senhor e estou acompanhando o processo. Eu lhe darei notícias no momento que forem resolvidas as pendências ou o que o senhor necessita. E, finalmente, uma postura, uma atitude positiva, que muitas vezes não acontece, dê retorno do processo. As pessoas querem saber o que aconteceu quando uma objeção foi, logicamente, colocada, uma dificuldade foi colocada, uma transação não foi realizada por algum motivo. Então, dê retorno. Pode ser ligando, enviando uma carta, mas sempre dizendo a ele: tem uma resposta para a sua solicitação. O meio aqui não nos interessa muito, mas o que é importante é que você dê uma resposta para a sua solicitação. Bom, finalmente, nessa terceira parte que nós trabalhamos, a gente incentiva ao máximo o uso de palavras mágicas. São palavras que muitas vezes modificam a agressividade, a inflexibilidade, uma postura tensa do nosso cliente. Por exemplo, fique à vontade. Quer se sentar? Obrigado pela resposta. Um detalhe: tanto para essas três,
quanto para qualquer outras palavras mágicas, nós temos que falar com sinceridade. Usar da sinceridade e de uma forma bem tranquila, bem calma. Vou responder em dias ou em horas a sua solicitação. O senhor está se sentindo bem? Necessita de mais alguma coisa? O senhor pode aguardar um instante? Responderei o mais breve possível. O senhor aceita uma água, um café? Está de acordo com a sua solicitação? Qual é a sua necessidade? É lógico que essas palavras não precisam ser ditas nessa ordem. Você, no momento que você realiza a sua transação, que você está atendendo o seu cliente, você pode usá-las para deixá-lo à vontade e ainda retirando dele aquela postura tensas. Há também outras palavras que nós podemos usar. Por favor, muito obrigado, desculpe-me, com licença, por favor, mais alguma coisa? Posso ajudá-lo? Bom dia, boa tarde, satisfeito, senhor? Não ouvi direito. Pode repetir de novo o seu nome? Qual é a sua necessidade? Essas palavras, repito, são palavras que mágicas, porque muitas vezes elas vão modificar a postura de um cliente diante de si. Eu diria que nós não podemos usar essas palavras como muitas vezes a secretária eletrônica usa. Nós temos que dar uma entonação. Nós temos que dizer para ele que nós somos felizes, satisfeitos. Quando eu digo boa tarde, é uma boa tarde mesmo, e não uma boa tarde, senhor. Bom dia não é um bom dia, mas é um bom dia, senhor. Ou seja, tenha um bom dia, senhor. Então essas palavras são palavras-chave para nós quebrarmos exatamente todas as resistências das objeções. Então nós estamos fechando aqui essa terceira parte com essas palavras. Momento de usá-las. Você é que vai definir o momento. Mas deve ser ditas no momento oportuno, no momento certo, de uma forma certa. Finalmente, nós temos uma tela. Sobre ela eu tenho uma história para contar, que vai dizer a mesma coisa. Vou transformá-lo numa história. Um rei tinha 3 dúvidas, e dúvidas que ninguém lhe respondia. Ele perguntava para si próprio qual que era a hora mais importante, qual que é a pessoa mais importante e qual que era a tarefa mais importante. Essas dúvidas sempre lhe atormentavam e não existia na região ninguém que lhe respondia. Até que um dia surgiu um sábio, um velho, com uma sabedoria muito grande, e chegou até o rei a sua fama. O rei envia um súdito à casa desse sábio, faz as 3 perguntas e volta o súdito. Meu rei, acho que encontrei as respostas para suas perguntas cruciais. Qual que é a hora mais importante? É o momento presente, é o agora. Qual que é a pessoa mais importante? É a pessoa que está à sua frente.
E qual que é a tarefa mais importante? É fazê-la feliz, ou seja, atender às suas necessidades. É com esse intuito que nós trabalhamos a terceira parte e gostaríamos que você também trabalhasse e colocasse em prática todas essas nossas recomendações.